Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com João Marcelo Hanser. Ele é formado em letras pela Faculdade Americana e atua como professor de língua portuguesa e inglesa e se desenvolveu no cenário de eventos pedagógicos locais, iniciando seus trabalhos em produção em eventos no Colégio Etos Mundo Encantado, que proporcionaram uma integração de cultura e educação na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Desenvolveu ainda projetos culturais pedagógicos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Também desenvolve outros projetos de incentivo e fomento à leitura na cidade, como a criação de geladoteca em hospital público. Tem no currículo formação em produção cultural pelo Lume Teatro, como também outras formações em produção cultural com nomes de Cíntia Margarete, Rômulo Avelar e Daniele Torres. Atuou na produção de projetos como Mostra Sankofa, aprovado no Tradições SP e FASB, Festival de Arte Santa Bárbara, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. É idealizador e integrante do coletivo Casa 2 João, no qual desenvolve a produção de projetos para fomento da cultura na cidade de Santa Bárbara do Oeste, como projeto Atuação, que teve início da pandemia e tem como objetivo fortalecer a comunidade artística. O coletivo tem no repertório projetos como Histórias de Montar, projeto de formação e escrita e contação de história, Circuito Santa Bárbara, Terra da Brincadeira, que é um projeto de ocupação brincante de parques e praças. Olá, João Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Marta, tudo bem? E você? Tudo em ordem. Você gosta da vida de artista, você gosta de ensinar e você casa uma arte com a outra, o ensino com a vida artística. E o que mais te atrai? O ensino ou a vida artística ou ambos? Olha, Marta, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Tá acompanhando o cenário da Rádio Barbarense aqui. Bom, eu comecei pela educação. Acho que o viés educacional foi a porta de entrada para mim. Por mais que eu me envolvesse com cultura antes, talvez eu não tivesse tanta emoção e engajamento depois de passar pelo processo de ser educador, né? A gente se faz educador, então o educador ele precisa de se desenvolver em várias habilidades, em várias técnicas para poder acessar o seu aluno. E aí, como ferramenta e aliado, a gente tem aí a pedagogia, o educacional, que trouxe para a gente essa possibilidade de ampliar os projetos culturais que são necessários para cada ser humano, para se identificar como cidadão do seu tempo, do seu local e ambiente, aliado à educação, que amplia as possibilidades desse cidadão, né? Então, acho que esse é o que mais me incentiva, o que mais me seduz. Eu começo pela educação e tenho a arte, a cultura como meio aliado de ferramentas aí. No seu currículo, você tem formação em produção cultural pelo Lume Teatro. Você participa do cenário teatral? O teatro está presente em todas as nossas áreas, mas quem é responsável diretamente pelo teatro é o JP Antunes, que é o segundo integrante, ou o primeiro, enfim, somos os dois Joões da Casa 2 João. Então, o meio literário, meio produção é mais comigo e o meio teatral é com o Jota. O Lume Teatro, ele, não sei se a senhora conhece, para o público também que está nos ouvindo, o Lume Teatro, ele é uma companhia de teatro da Unicamp. Ela é fomentada pela Unicamp em Campinas. Então, basicamente, o Lume Teatro é um grupo de estudo de várias coisas. Então, você pode aprender lá técnicas de corpo, técnica de palhaçaria, técnica teatral. E, além disso, lá também tem um curso que chama Bastidores da Cena, que é um curso que ele te dá toda a bagagem e a noção de como produzir eventos, desde peças de teatro até festivais, encontros, circuitos, sarais. Então, essa formação que o Lume Teatro traz dentro da formação chama Bastidores da Cena. Então, tem toda a parte de equipamento técnico, você aprende a mexer com luz, câmera, gravação, edição de vídeo. Você aprende também a parte financeira disso, vamos dizer que um projeto não é só a parte artística de um projeto, né? Todo mundo vê a parte linda, maravilhosa, que aparece para o público, mas gestar isso por trás também é algo muito grande. Você tem planilhas de prestação de conta, planilhas de orçamento, planilhas de equipe técnica, fichamento. Então, como você aprende a fazer isso? Então, esse curso do Lume Teatro, ele foi o que me deu base, assim, de entender como é que funciona o cenário de produção cultural.
ele é Lume Teatro, mas ele também te dá uma base ampla, porque eles também são responsáveis por grandes festivais em Campinas. É um grupo bem amplo, assim. Então, a bagagem que eles trazem para o nosso currículo é um processo de entender festivais de mais de 5 mil pessoas. Então, eles abrem os casos de festivais para você saber, para você lidar com mais de 10 companhias dentro de um festival, para você lidar com 3 grupos dentro de uma peça. Então, a bagagem que ele traz é essa noção ampla. E que o teatro também representa, vamos dizer assim, uma grande parte da cena cultural. Além da musical, da dança, o teatro é uma fatia grande disso, né? Que envolve não só as artes cênicas, ou que, vamos dizer assim, que as artes cênicas não é só o teatro, mas também toda a forma de representação, de habilidade, jogo cênico. Então, esse leque amplo de possibilidades aí foi uma base muito boa, porque eu conheci a Cíntia Margaret numa formação aqui em Santa Bárbara. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, em parceria com outro projeto chamado Poieses do Estado de São Paulo, trouxe uma produtora que eu acho assim, ela é uma pessoa extremamente assim, habilidosa em produção cultural. E eu tive um curso com ela em 2018, eu fiz um curso rápido com ela em 2018 aqui em Santa Bárbara, lá na Biblioteca Nova, Biblioteca Central Nova, e dali ela me deu um gás, assim, porque eu já fazia produção dentro do colégio, aprendi a produção dentro do colégio, a coordenadora, a diretora do Colégio Edson Encantado, a Neumann, ela é uma produtora maravilhosa, sensacional, do meio pedagógico. E quando eu conheci uma outra produtora do meio cultural, para mim foi uma fusão de entender a pedagogia, a educação aliada com a cultura, com as produções culturais, elas têm um grande poder de ação na transformação da sociedade que a gente vive. E aí, quando eu fiz esse curso com a Cíntia Margaret, eu falei assim, é isso, a gente precisa criar projetos que a gente consiga ter continuidade, projetos que eles vão acontecer, mas eles não vão se acabar ali naquele momento. O projeto vai acontecer, mas ele vai acontecer para criar possibilidades das pessoas conhecerem a cultura, de desenvolverem habilidades que talvez elas mesmas não saibam, né? E aí que entra o processo Casa do João. Você fez uma criação de geladoteca em hospital público. Explica aí pra gente o que é uma geladoteca. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Eu sei que é algo que armazena alguma coisa, mas o que armazena eu não faço a menor ideia. A Geladoteca foi uma coisa bem bacana, foi uma parceria, né? Foi um projeto realizado em parceria com uma outra professora, que é a professora Fernanda Martinhago Buch, é uma professora maravilhosa também, e a gente fez em parceria com um projeto do Colégio Edson, então foi um projeto pedagógico. Esse projeto do colégio era um projeto que todas as turmas tinham que fazer ações que o seu ponto máximo fosse algo para a comunidade, né? A comunidade tinha que receber algo em troca desse projeto. E aí, em parceria com essa professora Fernanda, a gente criou um projeto com os alunos que chamava Geladoteca. A gente levou essa geladoteca lá para o Hospital Afonso Ramos. A geladoteca, o que consiste? A gente conseguiu uma geladeira velha e os alunos falaram, não, as pessoas estão lá sentadas, esperando para ser atendida e tal, mas o que elas fazem nesse processo? Tem a televisão, tem o negócio. Então, a ação imediata desse projeto era que as pessoas, enquanto esperassem para ser atendidas no hospital, elas pudessem ter um livro, um quadrinho, uma leitura, né? Uma literatura disponível ali. Então, esse projeto acho que ficou uns 6, 8 meses lá no Hospital Aberto, até ele reformar. Quando ele reformou, eu não sei para onde foi o destino da geladoteca. Mas ele funcionou muito bem, porque as pessoas tinham gibis, foi muito legal, assim. As crianças fizeram uma contação de história no dia de entregar a geladeira, mexeu com a comunidade, sabe? Porque eram crianças que conviviam com aquele entorno, né, do Hospital Afonso Ramos, elas, né, alguém utilizava ali, a família conhecia, e eles poderem fazer algo dentro de um espaço efetivo. Então, as pessoas tinham gibis, tinham livros, elas podiam levar para casa, podia trazer livro de volta. As crianças reformaram todinha a geladeira, várias letras, pintaram a geladeira, enfim, foi lindo. E esse foi um dos projetos de incentivo à leitura que a gente desenvolveu, né, dentro do Colégio Mundo Encantado, que também tem, né, um pouco das minhas ações aí enquanto produção, né, partiu da produção pedagógica. Pronto, agora eu já sei o que é uma geladoteca. Que legal. E é muito bom, viu? Tem várias ações essas. Eu acho que na Praça Tio Gagá tem uma que um outro coletivo fez. É um negócio que tem virado bastante aqui em Santa Bárbara. Bibliotecas ambulantes como essas, eu achei bem interessante a ideia. Às vezes tem livro na nossa casa que a gente não usa mais, tá lá, mas tá bom, tá em bom estado, alguém pode ler, por que não fazer uma doação do negócio que vai ser utilizado, seja lá por quem, não importa por quem. Vai circular, movimentar, né, a cultura e literatura. Né? Casa 2 João. Por que esse nome?
A Casa 2 João surge da minha união com o JP Antunes, né? A gente, enquanto parceiro de vida, de se encontrar mesmo. Quando a gente descobriu que os dois amavam arte e educação, para além de um relacionamento, a gente descobriu a vida na arte e educação. Então a gente falou, o que a gente vai fazer? Na verdade, surgiu como Casa 2 João assim, a gente tinha um desejo antigo, porque ele é professor, ele é arte educador, formado em teatro, artes cênicas, e eu sou formado em literatura, em letras. Nosso desejo é, como que essas nossas ferramentas podem atuar diretamente no mundo? E aí chegou a pandemia, a gente estava bolando uns projetos, correndo atrás de algumas coisas, mas não era ideia ainda Casa 2 João. Aí eu fui para esse curso de formação do Lume, e lá tinha um projeto de caso, que eles falavam, crie um projeto para vocês. E aí o meu projeto foi, eu falei, a gente tem isso na cabeça. Eu falei, Jota, vamos fazer isso? Ele falou assim, você tá aí, fica à vontade, manda bala. E aí eu peguei e coloquei em pauta, falei, nós somos duas pessoas, dois artistas, um da área literária, um da área do cenário cultural, teatro, o que a gente faz? E aí eu tive um suporte gigantesco da Cíntia Margaret, de todas as outras pessoas do curso, para estruturar esse coletivo, para saber quais seriam as ações efetivas dele, qual é o intuito dele existir. Então, dentro desse processo, dessa mentoria, vamos dizer assim, nasceu o coletivo Casa 2 João, que já era um desejo antigo meu e do Jota, porque a gente sempre pirou em jogo lúdico dentro da escola, fazer a educação ser efetiva na comunidade através da cultura. Sempre foi um desejo nosso enquanto pessoa. E aí a gente falou, como que a gente transcende nós enquanto pessoa e cria algo efetivo na comunidade que a gente vive? Porque Santa Bárbara é um berço acolhedor para a cultura. A gente tem espaço para todo mundo aqui, eles reconhecem todos os artistas aqui de Santa Bárbara. A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste só tenho a agradecer por todo o incentivo e apoio que eles dão para a cultura de Santa Bárbara em todos os aspectos. Então, com todo esse aporte, sabendo que a gente é daqui, somos dois barbarenses, saímos para morar fora, quando a gente voltou, se encontrou, a gente falou, por que não? E aí criamos esse coletivo Casa 2 João. O primeiro trabalho oficial como Casa 2 João, aí eu já vou falar de um projeto que é o Atuação, ele surgiu na pandemia. Foi quando a gente falou assim, a gente tá aqui, tava com desejo de criar alguma coisa, tava criando vários processos para desenvolver cultura na cidade, e aí, paramos. O que a gente vai fazer? E aí, eu tinha acabado de sair do curso do Lume, tinha essa ideia de tava com um projeto fresco, pronto. O que a gente faz com esse projeto fresco pronto? Foi quando surgiu o boom das lives. Bem no começo assim, da pandemia, passou março, foi quando surgiu o boom de todo mundo fazendo live. E aí a gente fez uma leitura de que o cenário cultural de Santa Bárbara estava um pouco intimidado, vamos dizer assim, estava um pouco inseguro do que estava acontecendo. E aí foi um começo de fomento, vamos conversar? Nossas ideias eram, gente, tá todo mundo com medo, mas vamos bater um papo? Vamos conversar para ver, pra gente não perder o nosso pique? Porque a gente estava construindo no pique, batendo pau, resolvendo coisas. Quando foi para tentar fazer alguma coisa, pandemia. E aí a gente não queria perder esse contato intimista e também não fazer com que a rede, que é muito forte em Santa Bárbara, se perdesse. Foi quando a gente começou a bater papo com as pessoas. E aí virou um processo onde todo mundo começou a se falar. Então, numa semana a gente bateu papo com o diretor daqui de Santa Bárbara do Oeste, o Otávio Delaneso. No outro dia a gente bateu papo com a produtora Laís Ramírez, com outra produtora, que tiveram 2 projetos imensos interrompidos. E a gente fala, como essas pessoas ficam? Cadê essas pessoas agora? Porque se fosse para assistir o evento, estaria todo mundo lá. Mas e agora que não tem ninguém? Cadê essas pessoas e como elas ficam? E aí a gente gerou uma rede de 10 bate-papos. Foram 10 domingos. A gente bateu 10 papos com 20 pessoas. E 20 pessoas atuantes da cena de Santa Bárbara do Oeste e Americana, e região, Piracicaba, Limeira, onde a gente conseguiu manter uma rede viva. E depois disso tiveram outros desdobramentos. Outros grupos começaram a fazer lives, outros grupos começaram a fazer várias outras ações. Mas bem nesse meio tempo foi quando surgiu o projeto Atuação. E o Atuação era exatamente por isso. Qual é a atuação nesse momento? Paramos. Bom, suspensão, pandemia. Qual a atuação nesse momento? Então todo mundo que estava correndo para sobreviver, falando, meu trabalho tá parado, mas chamamos todo mundo, desde produtor, psicólogo, professores, artistas, músicos, coordenadores de escola. A gente juntou uma gama de psicanalistas, a gente juntou uma gama de arte e educação, de cultura e educação, mas conseguiu fazer com que isso chegasse nos mínimos detalhes. A gente teve lives falando sobre o ecológico dos artistas, teve live falando de ecológico dos professores, a gente teve live falando dos espaços periféricos e que são não assistencializados, como eles estavam vivendo naquele exato momento. Porque uma coisa é falar da galera que estava assistencializada, uma coisa é da galera que não tinha respaldo nenhum. Então a gente conseguiu fazer um leque onde toda essa mesma galera estava ali no mesmo barco batendo um pau. Esse foi o primeiro projeto, a Atuação. Daí que nasceu, daí que a Casa 2 João tomou sua cara, sua identidade, e a gente entrou pro cenário cultural de vez, assim como o coletivo Casa 2 João. Você ouviu o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o educador e artista João Marcelo Hanser. E esse coletivo tem projetos assim como Histórias de Montar e Circuito Santa Bárbara Terra da Brincadeira. São direcionados para crianças, contação de história. Você faz a contação de história ou você dá essa formação para alguém?
É tudo. A gente faz tudo. Porque como a gente acredita nesse viés pedagógico, então, tanto fazer a formação quanto contar uma história faz parte das nossas ações. A senhora citou dois projetos. Aí, falando da sequência, então, das ações da Casa 2 João. A gente teve o projeto Atuação, que é onde a gente envolveu o pessoal no momento pandêmico. E aí, dentro desse momento, surgiu também uma outra lei, chamada Lei Aldir Blanc, que deu suporte a todos os artistas da cidade. Então, a gente pensou assim, vamos desenvolver projetos onde a gente pense na ressocialização das pessoas, ou no momento de troca, mesmo que seja online, presencial, não sei como vai ser, mas todos os desejos que a gente tinha enquanto coletivo, falou, vamos criar esses projetos agora. Então, a gente entrou na busca, né? Um dos projetos contemplados foi Histórias de Montar, onde o JP Antunes cuida da parte de contação de história, da parte lúdica, mesmo, da teatralização desse processo, e a parte da escrita, do desenvolvimento da escrita, da roteirização, de pensar personagem, de desenvolver todas as características literárias e linguísticas, fica comigo. Então, a gente tem uma fusão, que é esse Histórias de Montar, da escrita à contação, ele é um projeto de arte e educação, que tem material pedagógico, a gente cria um baralho de contação de história para as pessoas, tinha que desenvolver personagens. Foi um processo de formação para educadores. Então, eu vinha com a parte escrita de como nasce uma história, como criar uma história, e o Jota vinha de como você conta essa história. Então, como criar uma história e como contar uma história. Esse foi um dos projetos contemplados, foi Histórias de Montar da escrita à contação. Foi lindo, as pessoas, os participantes, depois a gente tem uma playlist, tem um audiobook, a gente tem um livro que foi o fruto final, tem um e-book com as histórias criadas nessa oficina, foram 5 encontros, 3 presenciais, mais 2 online, mais um bônus, enfim, foi tão gostoso que a gente não queria nem parar, era 5 encontros, a gente quando viu tava fazendo 6, 7, se juntando, batendo papo, tudo online. E aí depois disso, eu costumo falar que é nossos meninos dos olhos, assim, que é o projeto Santa Bárbara, Terra da Brincadeira. Esse é o projeto que eu acho que é o ponto máximo do que a gente acredita enquanto arte e educação, tanto eu quanto o JP Antunes, porque ele envolve a ocupação de espaços públicos, ele envolve a pedagogia, ele envolve a educação e ele envolve toda forma de teatro e cultura possível. Então a gente tem circo. O circuito, ele presencialmente, ele não ocorreu por causa da pandemia, foi bem no pico da pandemia, mas a gente transitou ele para o modo online, mas conseguiu chegar nas pessoas com o delivery. Então as pessoas preenchiam um cadastro, a gente entregava um kit de brincadeira, com passaporte, brinquedo de se fazer e com respaldo pelas mídias. Então todo domingo, durante 2 meses, a gente tinha um domingo inteiro de programação para as crianças. Das 9 da manhã até as 16 horas da tarde tinha circo, contação de história, teatro, brincadeira. Era eu e o Jota de sommelier contando ali, entrando, Cicerone, e chamava o público, ensinava a fazer uma dobradura, ensinava a fazer um brinquedo de papel. Foram 2 meses, todo domingo a gente está assim, inteiro dentro das crianças. Nosso sonho é fazer esse presencial, porque Santa Bárbara é uma cidade linda, Marta. Agora eu vou me render para você assim. Eu sou encantado por Santa Bárbara. Nasci aqui, fui embora para Mogi das Cruzes e tinha uma outra concepção, achava que era o interiorzão, não tinha nada, não sei o quê. A cabeça da gente tá assim, né, quando adolescente. E fui morar pra lá, São Paulo, não sei o quê. Quando eu voltei pra cá, eu falei, nossa, essa cidade tá diferente. E a cidade, quando eu voltei, ela tava diferente, parece que ela foi crescendo, eu fui conhecendo a cidade enquanto ela tava se transformando de novo, né? Porque hoje ela tá linda, transformada, com parques incríveis, com acessibilidade total, coisa que eu só vi em São Paulo, que achava que era um interiorzão. Então, quando a gente pensa que a cidade, ela é uma cidade que ela é propícia para ser habitada com saúde, quando a gente fala de saúde, não é só o hospital, a gente tem que falar na saúde do cidadão vivo. Eu tô vivo, o que eu faço quando eu tô vivo? Eu tenho que ocupar os espaços da cidade. E a gente pôde ocupar 4 praças aqui. A gente fez um mapinha, um passaporte que explore a sua cidade, Parque dos Ipês, Parque da Araçariguama, Parque Taene. Foi um projeto que a gente incentivou o turismo na cidade. Agora a gente está buscando um outro incentivo aí para fazer esse turismo aumentar um pouco mais no próximo projeto. Mas essa primeira formação do circuito foi um projeto, como eu disse, a nossa menina dos olhos, assim, que foi o projeto onde a gente mais se encantou em devolver toda a arte e cultura que a gente acredita para a cidade, sabe? Porque a gente conseguiu entregar para crianças lá do Cruzeiro, criançada do Cruzeiro teve acesso, criançada do Romano teve acesso. Então, assim, foi muito bom porque a gente conseguiu pôr no que a gente acredita um pouco daquilo, mesmo em momento pandêmico, né? Mesmo online, mesmo em todo o processo. Santa Bárbara do Oeste, ela está muito bonita, ela está bem cosmopolita, é uma cidade que dá gosto de morar mesmo. Eu agradeço a presença do João Marcelo Hanser, professor, educador e artista, que vai ter um papo aqui no Multidom. João Marcelo, muito obrigada pela sua participação.
Marta Padovese, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Multidom, nessa rádio aqui, acompanho, já tem uma longa história, muito bom participar de todo esse processo. Eu agradeço demais o espaço e queria convidar todos para ficarem ligados na Casa do João, que a gente ainda não parou, a gente ainda tem muito mais projeto para acontecer. E quem quiser saber um pouco mais sobre cultura digital e lançamento de livro e uma peça de teatro infantil, cola com a gente que já tem novidades aí no próximo semestre. Obrigado, Marta, até mais. Até mais. Essa é uma crônica do livro Você Só Tem Uma Vida, de Caio C. Esperamos tanto dos outros que esquecemos de esperar de nós próprios. Sonhamos com discos voadores a nos buscarem para um mundo diferente, novas eras que virão por si só e que estabelecerão uma vida perfeita, e deuses que virão nos salvar de nós próprios e daqueles que não comungam o mesmo pensamento. Existem muitas estrelas por aí, mas elas não virão até nós. Se as quisermos, teremos que buscá-las. Essa é a verdade. Todos os nossos sonhos individuais, coletivos e aqueles embutidos na mente de todos, desde os primórdios dos tempos, serão sonhos apenas enquanto alguém não disser: eu devo, eu posso, eu faço. Essa é a verdade. Contrarie seus mestres de vez em quando. Ninguém pode saber tudo de tudo no mesmo instante. Não precisamos que ninguém pereça em chamas para nos iluminar. Temos nossas próprias luzes. Não espere o dia chegar para agir. Para quem sabe, a noite é o melhor momento para as nossas ações. Porque alguém que prega algo que virá por si tem mais sucesso do que aquele que prega o que temos de fazer. Comodidades nossas? Esperar que alguém ou algo lute nossas batalhas é esperar o que nunca vem. É apenas uma ilusão que criamos para nos eximirmos da responsabilidade de atuar e para aplacar a covardia latente que tentamos esconder. Nossas esperas deveriam se transformar em nossa coragem, em nossa visão de algo diferente e melhor, e em força para conseguir aquilo que precisamos e devemos ter. Agora é a hora das pílulas da doutora Thaís Henriques. Olá, multidão! A dica de hoje é sobre o consumo de álcool e de medicamentos. É muito comum, quando o médico faz uma prescrição, a gente perguntar se pode tomar um vinho ou uma cervejinha enquanto estiver fazendo tratamento, né? Mas isso não é indicado. A mistura do álcool com o medicamento é extremamente perigosa e pode aumentar ou diminuir a ação do medicamento e causar reações tóxicas ao organismo. Portanto, sempre que estiver fazendo uso de qualquer medicamento, evite ao máximo o consumo de álcool, ok? Até a próxima dica! Você ouviu Pílulas da doutora Thaís Henriques? Conhecidos, entre irmãos e outros laços, nas trilhas, cachoeiras, nas matas e no asfalto, caminhamos com lembranças daqueles que se foram, que inspiram no caminho a força que tiveram. Amizades retomando, recordações criando, a união vai se formando na retomando recordações.
Entre amigos conhecidos, entre irmãos e outros laços, nas trilhas, cachoeiras, nas matas e no asfalto, caminhamos com lembranças daqueles que se foram, que inspiram no caminho a força que tiveram. Amizades retomando, recordações criando, a união vai se formando na caminhada. Amizades retomando, recordações criando, a união vai se formando na caminhada. Amizades retomando, recordações criando, a união vai se formando na caminhada. Amizades retomando, recordações criando, a união vai se formando na caminhada. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.